Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar das aulas 39 e 40, se eu não estou enganado, do nosso material, que corresponde aos temas lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Vou compartilhar uma tela com vocês para eu poder explicar um pouquinho melhor. Então vejam só, aqui está o nosso tema. Nós vamos começar falando do lançamento horizontal e as suas características, tá? Então, primeiramente, vamos pensar o seguinte. Esse nosso lançamento horizontal, a gente pode dizer, que ele é quando a gente classifica esse movimento em uniformemente variado, o lançamento horizontal ele é um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, esse movimento ele possui, uma aceleração que é igual à aceleração da gravidade. Então a gente pode dizer, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado com aceleração igual à aceleração da gravidade no local onde ele se encontra. Uma outra característica desse movimento é que, quando ele é lançado, ele faz com um eixo horizontal um ângulo de lançamento igual a zero. Então, nesse movimento, o ângulo de lançamento é igual a 0 graus. Ou seja, ele é lançado paralelamente ao eixo horizontal. Seria a ideia da gente pensar numa mesa e lançando uma bolinha por cima de uma mesa. Quando a gente lança essa bolinha em cima de uma mesa, ela acaba saindo com uma ideia inicial do movimento na horizontal. Porém, esse movimento ele é uma composição de dois movimentos. Ele não é um movimento que acontece só na horizontal. Ele é um movimento que acontece tanto na vertical quanto na horizontal. Então, vou colocar aqui em cima. É uma composição de movimento. O que é a ideia de composição do movimento? Acontece simultaneamente na horizontal e vertical. Quando eu digo vertical, estou me referindo ao eixo Y. Quando eu digo horizontal, estou me referindo ao eixo X. Então, o lançamento horizontal, ele acontece nessas duas dimensões, na dimensão vertical, eixo Y, na dimensão horizontal, eixo X. Deixa eu ver o que mais. Inicialmente, como o ângulo de lançamento é zero, ele não tem velocidade na vertical, ele tem apenas velocidade na horizontal. Então, no instante inicial, velocidade em y vale zero, certo? Ele não tem movimento na vertical no início, ele só tem um movimento na horizontal. Após esse primeiro momento, aí sim, ele passa a ter, um movimento na vertical e aí ele passa a ter uma velocidade na vertical. Então essas, pessoal, são as principais aí características desse movimento que a gente chama de movimento horizontal, de lançamento horizontal de projéteis. Aqui eu tenho, um desenho simbolizando isso melhor. Imagina que no meu eixo X aqui ele está funcionando com a ideia da mesa que eu disse para vocês. E aí então a partícula vai ser lançada e ela vai ter aqui inicialmente uma velocidade em x. Então, inicialmente ela tem um Vx, certo? Porém, ela não tem inicialmente um movimento na vertical. Então, eu posso dizer aqui também que a velocidade inicial no eixo y ela é zero. Depois de um tempo, a velocidade no eixo x ela permanece a mesma, porque no eixo x ele é um movimento com velocidade constante. Então, a velocidade no eixo X, desde o início lá do movimento, no ponto de lançamento, até o ponto onde ela atinge o solo, o Vx continua sendo sempre o mesmo. Uma característica, então, que eu esqueci de colocar lá atrás. Vamos separar em eixos. Opa, deixa eu voltar aqui atrás. Separando, então, esse movimento em eixos, eu posso dizer assim,
Ó, vou melhorar aqui. No eixo Y é um MRUV com aceleração igual à da gravidade. E no eixo X é um movimento uniforme, certo? É um MU, com uma velocidade chamada de Vx. Então, Vx é sempre o mesmo, não vai mudar. Agora, para desenhar a velocidade no eixo vertical Y, né, inicialmente não tem, então ficou zero. Agora, no segundo instante que eu desenhei a bolinha, ele passa, né, depois que ele começou a cair, ele passa a ter uma velocidade em Y. Essa velocidade em Y, ela tende a ficar cada vez maior. Por quê? Porque está sob a ação, né, da aceleração da gravidade nesse local. A velocidade em Y vai ficando cada vez maior porque é um movimento com uma aceleração vertical, que é a aceleração da gravidade. Vou até desenhar ela aqui, ó. Todo esse movimento está, né, sendo regido na vertical por uma aceleração, que eu vou dizer assim, ó, A igual à aceleração da gravidade. Todo mundo deve lembrar que a aceleração da gravidade, ela é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente acaba arredondando isso, né, para 10. Agora, importante aqui com relação a esse movimento são algumas distâncias, né? O quanto ele cai na vertical em relação ao ponto, né, lá em relação ao solo, o quanto ele desce aqui na vertical, ó, é o que a gente chama de altura. Então, essa distância simboliza para a gente o H. O máximo que ele vai aqui de distância, né, em relação ao ponto de lançamento na horizontal, alguns autores chamam de X, outros chamam de alcance. Então, aí vai depender do que você quer dizer, tá? Se você está se referindo à distância máxima que ele vai conseguir andar, aí eu chamo de alcance. Porém, se eu estou pensando no quanto ele andou em relação ao eixo Y, ao ponto de lançamento, eu chamo somente de D. E aí D é igual ao alcance. D, vou pôr assim, D ou A de alcance, certo? Alcance, lembrando que é a máxima distância em relação ao ponto de equilíbrio, que ele toca o chão, e o D seria a distância a cada instante que ele está ali percorrendo em relação ao chão, ok? Do lançamento horizontal, falta a gente falar das equações. A gente pode separar essas equações, né, em equações para o eixo X, né, e equações para o eixo Y. Por que eu posso separar nesses dois grupos? Porque eu tenho movimento uniforme e eu tenho movimento uniformemente variado. Para o eixo X, então, nós lembramos que, né, deixa eu colocar aqui a minha primeira equaçãozinha para vocês. Como ele é um movimento retilíneo e uniforme, vou até relembrar a característica aqui, ó. Vou colocar de pretinho. Não, laranja. Não, vou colocar de aqui, rosinha. Nós sabemos, então, que se trata de um movimento uniforme, não é isso? Primeira coisa que nós sabemos aí, que esse movimento é um movimento uniforme. Então, para o eixo X, eu tenho que a velocidade no eixo X, ela vai ser sempre constante. E a aceleração, ela vai ser sempre igual a zero. E aí a equação que a gente tem é a equação do Deus vê tudo, né? Distância é igual a velocidade vezes tempo. Então, distância na horizontal é igual a velocidade na horizontal vezes o instante em que ele está percorrendo aquela distância. Primeiro segundo, segundo segundo, terceiro segundo e assim por diante. Se eu estou falando de alcance, que seria o dx, né, sendo igual ao alcance, eu tenho vx vezes o tempo de queda. O tempo de queda é o tempo que ele demora para chegar até o chão, para chegar até o nível do solo. O tempo de queda a gente calcula como a gente calculou o tempo de queda no movimento de queda livre, tá?
na ideia lá do lançamento não, perdão, de um movimento vertical na queda livre. Agora, se ele é um movimento no eixo Y, né, as equações para mim encontrar velocidade no eixo Y, distância no eixo Y e tudo mais, são as equações do movimento uniformemente variado. E aí eu tenho a equação das posições, que é H, que é igual a V0Y vezes T, mais GT ao quadrado sobre 2. Eu tenho ainda a equação da velocidade. Vy é igual. Deixa eu só circular aqui a minha equação para a gente ir separando elas. Ó. Essa é a equação das posições, onde a gente vai achar, né, encontrar a altura em cada instante. E essa outra equação é a equação da velocidade, onde vai encontrar, né, a gente tem a possibilidade de encontrar a velocidade em cada instante. E, para finalizar, nós temos a equação de Torricelli, que é aquela equação onde eu consigo, né, descobrir o valor de velocidade, de distância, sem depender do tempo. Percebam que eu estou trocando, né, A por G. Por quê? Porque a minha aceleração é a aceleração da gravidade nesse movimento. Bom, nós conseguimos encontrar o tempo de queda, né? O tempo de queda, a gente pode vir aqui nessa equação, ó, e isolar o t. O tempo de queda é raiz quadrada de 2 vezes h, que é a altura que ele está em relação ao chão, sobre g. Essa equação tem uma frase, ó, tempo de queda é igual raiz quadrada, né, de 2h sobre g, que é 2 homens gordos dentro da casinha. Então, raiz quadrada de 2h sobre g, tá bom? Como a velocidade em y é igual a zero, alguns autores acabam até fazendo assim, como a velocidade inicial é zero, g vezes t. E aí a equação de Torricelli também pode ser escrita assim, ó, vy ao quadrado é igual 2g vezes h. Tanto faz aí a maneira com que você vai escrever essas equações. Então esse, né, é o movimento aí de lançamento horizontal, que é um movimento bidimensional, né? Uma coisa importante. Aqui quando a gente pensa nos dois vetores, né, x e y, que são as velocidades, a gente consegue perceber que há uma velocidade resultante entre esses dois vetores, ó. Quando eu venho aqui e desenho, né, o vetor resultante, eu acabo encontrando a minha velocidade resultante. E como que eu vou calcular essa minha velocidade resultante? Dá para a gente perceber que esses dois vetores estão fazendo entre si um ângulo de 90 graus. Então, o meu vetor velocidade resultante, ele acaba estando aqui no meio, ele acaba sendo a hipotenusa do meu triângulo, né? Deixa eu colocar ele de laranjado. Ele acaba sendo a hipotenusa do meu triângulo. E aí, como que eu calculo, né, o vetor resultante de dois vetores que são perpendiculares entre si? A maneira da gente calcular é usando o teorema de Pitágoras. E aí eu posso escrever aqui para vocês, ó, que v ao quadrado é igual a vy ao quadrado mais vx ao quadrado. Então essa é a maneira da gente calcular a velocidade resultante lá no momento em que ele já está, né, na queda. Agora vamos falar, né, do movimento de lançamento oblíquo, né? O lançamento oblíquo, ele é muito semelhante ao lançamento horizontal, porém ele tem, né, um ângulo de lançamento que não é zero. Então, quando eu penso nas características, eu vou até fazer uma cópia delas aqui, ó, são praticamente as mesmas características, ó. As características gerais do lançamento oblíquo são praticamente as mesmas. É uma composição de movimento que acontece tanto na horizontal quanto na vertical. Eu vou resumir aqui. Eixo X e Y, né? No eixo Y é um movimento retilíneo uniformemente variado, onde a aceleração é igual à aceleração da gravidade.
No eixo X é um movimento uniforme, né? O ângulo de lançamento, ele é diferente de zero. Ele não é igual a zero, tá? Então, ele é um ângulo de lançamento que vai acabar ficando um pouquinho maior que zero. Geralmente, né, o ângulo de lançamento, eu vou até mudar aqui, ele é compreendido entre 0 graus, ângulo, e 90 graus. Então, ele é um ângulo que vai ser um ângulo entre 0 e 90. Ele não vai ser 0 e ele não vai ser igual a 90. Ele vai estar entre 0 e 90 graus. Esse é o ângulo de lançamento. E no instante inicial, a velocidade em y não é zero. A velocidade é zero no instante onde ela atinge a altura máxima. Então, vou colocar aqui assim, ó, no ponto, não vou posicionar, na altura máxima, a velocidade em y é zero. Ou seja, ele vai subindo, 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 chegou no ponto mais alto, ele deixa de subir e vai começar a descer. Porém, ele continua andando na horizontal, então ele só não tem velocidade no eixo y. Tiago, dá um exemplo desse tipo de movimento aqui. Esse movimento, galerinha, seria a ideia num jogo de futebol, por exemplo. É um jogador lá, o goleiro, cobrando o tiro de meta. Quando ele bate o tiro de meta, a bola acaba fazendo esse movimento que eu representei aqui para vocês, ó, né? Do lançamento oblíquo, ó. A bola ela sai e ela faz esse desenho, esse pontilhado corresponde à trajetória, faz essa trajetória. Aí, quando eu disse que no ponto aqui, né, de lançamento, a velocidade de lançamento, ela faz um ângulo que não é 0 graus, né, que está entre 0 e 90, é porque ela não sai assim, ó, fazendo um ângulo de zero. Ela sai um pouco inclinada. Vou colocar aqui assim, 47 graus. Então, vamos supor que ele saiu com uma velocidade de lançamento, com ângulo de lançamento aqui, ó, que eu estou supondo 47 graus, mas eu vou chamar de θ, por exemplo. E aí a gente percebe, né, que essa velocidade ela é decomposta em duas. Ela é decomposta em uma velocidade que vai estar atuando nesse objeto no eixo x e uma velocidade que vai estar atuando nele no eixo y, fazendo com que ele seja uma composição de movimento, ou seja, um movimento que acontece tanto na vertical quanto na horizontal. Ok, moçada? Então, deixa eu desenhar a minha seta da velocidade em y, em x, e agora a minha seta da velocidade em y. Provando que esse lançamento oblíquo, ele é um tipo de movimento que acontece em duas dimensões. Ok? Opa, pronto. Então, eu tenho aqui a velocidade inicial em y, e a velocidade em x, eu não vou chamar de velocidade inicial em x, eu vou chamar simplesmente de Vx. Por quê? Porque no eixo x ela é constante. Então, para eu representar a velocidade em x durante todo o meu movimento, ó, eu vou desenhar sempre o mesmo vetor. Tiago, até no ponto de altura máxima? Sim, até no ponto de altura máxima. Porque no ponto de altura máxima a gente só não tem velocidade em y, mas a gente continua tendo velocidade em x, porque o objeto não para de mover na horizontal, ele continua, né, movendo na horizontal. Então a velocidade em x ela tem sempre o mesmo tamanho, ela é sempre o mesmo valor, o mesmo vetor. Então ela é sempre Vx, porque ele é um movimento uniforme. Já em y, ele é uniformemente variado. E aqui, como é um lançamento vertical, uma semelhança, né, o lançamento vertical para cima, a velocidade ela vai ficando cada vez menor. Então perceba que eu estou desenhando o meu vetor velocidade em y ficando menor, ó. Até que quando ele chega aqui no ponto de altura máxima, e essa velocidade em y se torna zero. Esse ponto aqui, então, para nós, ele corresponde ao nível mais alto que o nosso objeto vai atingir em relação, né, ao ponto de lançamento, que é o que a gente chama de altura máxima.
E aí eu continuo desenhando meu vetor em y. Perceba que a bolinha aqui nessa posição que eu estou chamando de 1 é igual à altura em relação à posição 2, né? Então, ao mesmo nível do chão. Quando ele está no mesmo nível do chão, o tamanho do vetor velocidade é exatamente o mesmo tamanho do outro lado. O que que muda? Apenas o sentido. Ó. Ao invés de estar para cima, ele está para baixo. E aí a velocidade com que ele chega no chão em y acaba sendo a mesma com que ele foi lançado lá em y. Só que a diferença é que ela é negativa. Tiago, aqui também tem a ideia do resultante? Tem sim. Aqui eu também desenho o meu vetor velocidade resultante. Ó. E o meu vetor velocidade resultante, ele acaba sendo, né, igual lá ao vetor velocidade resultante no lançamento horizontal. Num ponto sem ser o ponto de lançamento, né? Aqui no lançamento oblíquo, em qualquer momento, com exceção da altura máxima, a velocidade resultante, ela vai ser v ao quadrado. Vou até pôr essa equação aqui para vocês. Ó. A velocidade resultante ela é v ao quadrado, que é igual a vy ao quadrado, mais vx ao quadrado. Ok? A máxima distância que ele percorre na horizontal, nós também vamos chamar de alcance. Tá? Então, a máxima distância que ele anda aqui na horizontal, ó, nós também chamamos, né, de alcance. Então, a distância na horizontal ela pode ser d, posso representar por d, ou por alcance. Lembrando que o alcance é a máxima distância em relação ao ponto de lançamento. Deixa eu ver se falta mais algum detalhe. Ah, falta desenhar a gravidade, né? A aceleração da gravidade está atuando nele durante todo o movimento. O A, então, é igual à aceleração da gravidade. Bom, quando a gente pensa nas equações, a gente desenha as mesmas equações. Um detalhe. Antes de falar das equações, percebam aqui o seguinte. Que o meu Vx, ele é a componente horizontal do meu vetor V. E o meu Vy, V0y, é a componente vertical. Então, eu imagino que vocês conseguem enxergar aqui, ó, um triângulo, né? Quando a gente consegue enxergar esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, né? A gente consegue perceber essa ideia da composição. Deixa eu só fazer uma setinha aqui para eu falar com vocês dessa ideia da composição. Então, olha, o triângulo que eu estou querendo mostrar para vocês é esse aqui, ó. Ele tem, né, a diagonal, a hipotenusa, que é o meu V, a vertical, que é o Vy, e a horizontal, que é o Vx. Então, aqui eu tenho V resultante, V0y e Vx, fazendo um ângulo aqui θ, que é o ângulo de lançamento. Quando a gente aplica, né, seno e cosseno, vou aplicar o seno primeiro. Ó. Seno de θ é cateto oposto, então V0y sobre V. Aí a gente isola e consegue encontrar que V0y é a velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo de lançamento. Tiago, para que isso? É porque, galera, sempre quando a gente usar o V0y nas equações lá na frente, né, para o movimento na vertical, eu tenho que substituir o V0y por esse V0y que nós acabamos de encontrar, que é V vezes o seno de θ. Mesma coisa quando eu substituo o Vx. Quando eu aplico a lei do cosseno, o cosseno, eu tenho que Vx sobre V é o cosseno. E aí, isolando Vx, Vx é igual a V vezes cosseno de θ. Então, a dica que eu dou é, o exercício acabou de te fornecer, né? Aí, o valor da velocidade de lançamento e o ângulo de lançamento. Primeira coisa que você calcula é Vx e Vy. Então, faz o cálculo de Vx e V0y, porque você vai precisar para poder substituir nas outras equações. Alguns autores substituem esse V0, esse V seno e o V cosseno aqui, né, nas anteriores. E alguns autores chamam o V de lançamento de V0. Posso chamar? Pode. Não faz nenhuma diferença, tá? Não muda muita coisa, não. É só questão de nomenclatura. V0 de velocidade inicial, que é a velocidade de lançamento.
Bom, agora a gente pode falar das equações e aí a gente encerra a parte da teoria do nosso movimento. Uma coisa importante é, nesse movimento, nesse lançamento oblíquo, o tempo que a bolinha gasta para chegar no ponto mais alto é o mesmo tempo que ela gasta para voltar ao mesmo nível, ou seja, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá? Então, aqui, quando eu for montar a equação para o eixo y, eu vou contar isso para vocês. No eixo x, então, nós sabemos que a velocidade em x ela é constante e a aceleração é igual a zero. Então, eu posso escrever que a distância percorrida no eixo x é vx vezes o tempo. Se eu quiser encontrar o alcance máximo, a máxima distância que ele percorre em relação ao ponto de equilíbrio, eu faço alcance é igual a Vx vezes o tempo de voo. Aí o tempo de voo a gente obtém usando a equação do movimento uniformemente variado, que é no eixo x, no eixo y. Para o eixo y, então, eu tenho praticamente as mesmas equações que a gente disse anteriormente. H é igual a V0y, aqui, ao invés de mais é menos, porque ele está subindo, né? GT ao quadrado sobre 2. Opa, fiz a equação errada. Peraí, deixa eu só consertar. É V0y vezes T menos GT ao quadrado sobre 2. Estou desenhando a equação errada aqui para vocês, né, moçada? E na equação da velocidade eu tenho Vy, que é igual a V0y menos G vezes T. E a equação de Torricelli, Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2GH. Aí, galera, dessas equações aqui, a gente tira algumas equações da manga. Primeiro, essa de Torricelli, pela equação de Torricelli, eu consigo descobrir, por exemplo, a equação da altura máxima. Então, veja, através da equação de Torricelli, eu tenho que a altura máxima ela é igual a V0y ao quadrado dividido por 2g. Então, com essa equação, eu consigo calcular a altura máxima. Com essa equação, eu consigo calcular o tempo de subida e o tempo de voo. O tempo de subida vai ser, deixa eu só abaixar aqui essa equação, senão não vai caber. Eu posso escrever assim, ó, tempo de subida, vou chamar de TS, tempo de subida é igual a V0y dividido por G. Essa é a equação para a gente calcular o tempo de subida. O tempo de voo é o dobro desse tempo de subida. Então, o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. Então, é 2V0 sobre G, certo? Deixa eu ver aqui mais. Bom, acho que são essas equações que a gente consegue tirar. Existe uma outra equação, quando eu substituo, né, no tempo de voo, o V0y por V0 vezes seno, que eu descubro uma equação para o alcance, onde ela está dependendo do ângulo de lançamento. Por quê? Porque dependendo do valor desse ângulo de lançamento, eu vou ter uma bolinha subindo mais, tendo uma altura máxima muito grande, ou ela indo mais longe possível. Quando eu quero mais longe possível, não me interessa tanto a altura que ela atinge, me interessa a máxima distância em relação ao ponto de equilíbrio. Aí, então, a gente chega numa equação que é A igual Eu acho que eu tive um problema com o compartilhamento. Vou fazer de novo aqui para vocês. Eu acho que não apareceu aí, né? A equação do alcance máximo. A equação do alcance máximo é essa. Alcance máximo, né? Outra equação para calcular o alcance, perdão, dependendo do ângulo de lançamento, é V0 ao quadrado vezes seno de 2θ sobre G. E aí, para a gente ter esse máximo alcance, ó,
eu tenho que ter um seno do ângulo máximo. Então, o meu seno de 2θ tem que ser o seu valor máximo. O valor máximo do seno é 1. Então, o seno de 2θ tem que valer 1. Então, quer dizer que o meu ângulo, eu tenho que pensar, para o meu seno valer 1, que ângulo é, né? O ângulo, para poder valer 1 o seno, o ângulo é o ângulo de 90. Então, 2θ é igual a 90. Então, 2 vezes o ângulo de lançamento tem que ser 90. Eu consigo concluir, então, que para ter um alcance máximo, uma máxima distância em relação ao ponto de lançamento, o meu ângulo de lançamento tem que ser 45 graus. E aí, usando a equação, eu consigo descobrir a máxima distância, né, em relação a esse ângulo. Beleza? Bom, acho que agora apareceu aí para vocês, né? Então, ó, sobre o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo, são essas as principais informações aí que vocês precisam saber, tá bom? Um abraço para vocês, boa semana de estudos e até a próxima aula.